não vai, ele é o Real Madrid, mas Pinói, ele vai. Se tiver uma proposta concreta, se o Real Madrid vender, ele vai. Ele vai porque muda completamente a vida do cara. É pessoal após o Vini Júnior receber a proposta milionária do futebol árabe. Muitos estavam afirmando que isso era loucura e que o Vini nunca aceitaria isso. Mas a staff do Vini Júnior e próprio Vini acabaram de comunicar ao Real Madrid sua resposta à proposta saudita e simplesmente deixou toda a diretoria do Real irritada. Fica aí até o final para ver em detalhes todas as palavras do Vini Júnior, a proposta do futebol árabe. E depois eu vou querer saber sua opinião sobre toda essa polêmica. Para quem ainda não viu, recentemente temos falado sobre números impressionantes. O fundo de investimentos da Arábia Saudita, que já levou jogadores famosos como Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema e Mané, agora fez uma proposta bilionária para contratar Vinícius Júnior para o Al Hilal. Eles estão oferecendo simplesmente o maior contrato da história do futebol ao brasileiro. A ideia é ter o atual atacante do Real Madrid como a grande estrela do país e embaixador até a Copa do Mundo de 2034. Para isso, o fundo saudita estaria disposto a investir 2 bilhões de euros. 1 bilhão de euros para pagar a multa de rescisão com o Real Madrid e mais 1 bilhão de euros em salários e bonificações para Vini ao longo de um contrato de 5 anos. Vale lembrar que 1 bilhão de euros equivale a incríveis 6 bilhões de reais. Ou seja, o brasileiro receberia mais de 1 bilhão de reais por ano. Isso se traduz em cerca de 100 milhões de reais por mês, 25 milhões de reais por semana, 3,5 milhões de reais por dia, 145 mil reais por hora e 2.400 reais por minuto. Para ter uma ideia melhor, esses 6 bilhões de reais, se fossem simplesmente deixados em uma poupança com rendimento de 0,5% ao mês, o que já é um retorno baixo, renderiam cerca de 30 milhões de reais por mês. Imagine ganhar 30 milhões, ou seja, 1 milhão por dia, sem fazer nada. Ele realmente teria dinheiro infinito. Agora vamos analisar a situação atual de Vinícius Júnior. Ele já conquistou todos os títulos possíveis pelo Real Madrid, incluindo 2 Champions Leagues, marcando gols em ambas as finais. Toda a temporada, ele contribui com cerca de 40 a 50 participações em gols e é atualmente um dos principais candidatos à Bola de Ouro. Ou seja, ele está se tornando um ídolo no maior clube do mundo, escrevendo seu nome na história e recebendo um salário altíssimo para isso. Podemos dizer que ele é um jogador extremamente bem-sucedido e real está agora, ainda tendo alguns anos de auge pela frente. Com isso em mente, faz sentido ele continuar no Real Madrid e dar continuidade ao legado que já vem construindo. A verdade é que com uma proposta de bilhões de reais na mesa, as opiniões estão totalmente divididas. Embora alguns argumentem que Vinícius Júnior deveria continuar no Real Madrid, pelos motivos que já mencionei, muitos outros acreditam no oposto. Eles dizem que ele já conquistou 2 Champions e todos os outros títulos com o Real Madrid e que não tem mais muitos objetivos a alcançar lá. Além disso, um valor tão alto como esse é praticamente irrecusável. No futebol, nunca sabemos o que pode acontecer no futuro, como uma lesão grave, por exemplo. Então as pessoas estão divididas e incertas sobre qual será a decisão dele. No entanto, agora parece que já temos uma ideia do que ele pretende fazer. No domingo pela manhã do dia 25, uma reportagem detalhada da ESPN revelou que Vinícius Júnior já tomou uma decisão, o que surpreendeu a Espanha. Confira a notícia completa. Vinícius Júnior decidiu esperar até o final desta temporada para tomar uma decisão sobre se transferir para a Arábia Saudita. Uma fonte confirmou à ESPN que a possibilidade de ganhar a Bola de Ouro, prêmio para o qual ele é um dos principais favoritos, foi um dos fatores mais importantes em sua decisão. Os sauditas também enfrentaram a posição firme do Real Madrid, que está disposto a negociar apenas mediante o pagamento da cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros, valor estipulado no contrato de Vini, válido até junho de 2027. Há, no entanto, a possibilidade de que em 2025 o clube espanhol aceite reduzir esse valor para liberar o jogador, já que faltariam apenas 2 anos para o fim do contrato. O Fundo de Investimentos Público da Arábia Saudita procurou o staff do atleta há algumas semanas, mas ainda não apresentou uma proposta oficial. Nas conversas, foi sugerido que o salário oferecido ao brasileiro ficaria entre 300 e 350 milhões de euros por ano para jogar no Al Hilal, além de se tornar um embaixador do futebol no país, que sediará a Copa do Mundo de 2034. Mesmo assim, o staff de Vini já informou ao Real Madrid que ele não pretende renovar o contrato atual neste momento. Além disso, ele deve negociar as bases de uma possível transferência para a Arábia Saudita nos próximos meses,
sem esperar até o final da temporada. Isso dará tempo para Vinícius tomar a decisão. A possibilidade de transferência é real, mas ele ainda não tomou nenhuma decisão final, que será sempre dele. O que está acontecendo é muito claro para mim, depois das conversas que eu tive com algumas pessoas. Os sauditas se notabilizaram nos últimos tempos pelas contratações de jogadores veteranos, né? Eles estão dando um sinal que é o seguinte, olha, eles querem fazer a Copa lá em 34, né? Ainda não foi confirmado pela FIFA, né? Oficialmente não saiu ainda, mas deve ser lá. Tudo diz que será lá. Então essa bolha, ela deve durar pelo menos até 34. Porque eles não vão querer esvaziar o próprio campeonato depois do barulho que fizeram, a não ser que aconteça alguma mudança, sei lá, o príncipe não está mais lá, saiu, morreu, sei lá o quê, o petróleo não vale mais nada, sabe? Algum fato macroeconômico, político, sei lá, que altere o andamento das coisas. Se tudo seguir com o famoso sport washing, que é utilizado pelos sauditas para mudar a imagem do país, né? Que é usar o esporte, outras modalidades esportivas além do futebol e outros eventos para passar uma imagem de um país aberto, receptivo e não um país fechado e muito conservador e tudo mais, controverso para dizer o mínimo, eles vão seguir nessa toada. Eles mandam o seguinte sinal, olha, nós não vamos ficar só nos veteranos, vamos pegar jogadores no auge também. O Vinícius, em tese, nem no auge está, ele tem 24 anos. Em geral, o jogador chega no seu ápice com 28, 29, né? Então, em tese, o Vinícius ainda pode jogar mais ainda, né? O Mbappé tem 26, né? E pode ser que também não esteja no auge, vai demorar mais um pouco. Então, qual a estratégia, pelo que eu entendi? Eles dão esse sinal, fazem um barulho danado. Não vão pagar 1 bilhão, que é o valor da multa rescisória. 1 bilhão de euros, gente, é mais de 4 vezes a maior negociação da história, que foi a venda do Neymar, do Barcelona para o Qatar, ou seja, para o PSG, por 222 milhões. Um quarto disso seria 250 milhões de euros. Então, é mais de 4 vezes. Não vão pagar isso, até porque eles têm, por mais que tenha dinheiro lá, tem uma conta para chegar. Para dar o dinheiro todo para o Vinícius, eles têm que equilibrar essa conta aí. Não vão pagar isso tudo, provavelmente não vão. O próprio staff do jogador não acredita que eles vão pagar, o Real Madrid. Então eles dão essa cutucada. O Real Madrid fala, aqui não, comigo não vou vender. Beleza, tudo bem, não tem problema. A promessa é o quê? Vamos fazer o maior contrato do esporte. O maior contrato hoje é um jogador de beisebol, não falei agora o nome, o cara ganha o contrato dele de 700 milhões de dólares. Um japonês, eu vi. São 700 milhões de dólares no contrato. Não exatamente o maior salário, é o maior pacote, né? Ó, eu estou contratando você e vou pagar por esse período aqui tanto. Então o Vinícius receberia por um período ainda indefinido, 4, 5 anos, sei lá, mais do que isso. Então é mais de 700 milhões de dólares. É uma coisa absurda, é uma quantidade de dinheiro inimaginável. Ah, que o jogador não vai, ele é o Real Madrid, mas Pinói, ele vai. Se tiver uma proposta concreta, se o Real Madrid vender, ele vai. Ele vai porque muda completamente a vida do cara, não tem como. Né? Até uma pessoa que me falou uma coisa interessante, falou assim, ô Mauro, se o Vinícius fosse ficar no Real Madrid porque ele ama, não sei o que, ele ficava no Flamengo, porque ele amava o Flamengo, ele era lá de São Gonçalo, um garoto pobre, ele ia querer jogar, ele ia ficar no Flamengo, ele não veio para o Real Madrid, por quê? O cara vem pelo dinheiro, pelo sucesso profissional, no caso, o futebol saudita não vai oferecer visibilidade do Real Madrid. Mas ele já fez 2 gols em final de Champions, ganhou todos os campeonatos possíveis, com 24 anos. Então surge uma oportunidade de ganhar uma quantidade inimaginável de dinheiro, ser o atleta mais bem pago do esporte. Pô, é um negócio absurdo. O cara vai aceitar? Claro que vai. Evidente que vai. Se porventura acontecer, de um dia vender. Então qual parece ser a estratégia dos caras? Eles dão um sinal agora em 24. O contrato do Vinícius vai até 27. Ano que vem, talvez eles deem outra cutucada. E quando chegar em 26, o Real Madrid vai ter que vender. Porque ele sai um ano de graça, que nem o Mbappé saiu agora do PSG. Aí o Madrid decide. Fica com ele até 27, terminar o contrato, ele sai sem ganhar nada, ou vende. Aí vamos negociar. 150, 200, 250, não sei. Algum valor mais factível. E até lá ele vai ter só 26 anos. Mais ou menos a idade do Mbappé. Até o fim. Ele joga a Copa e falta um ano para o contrato terminar. E aí qual é a tendência? O Real Madrid vai tentar renovar o contrato, prorrogar. E a tendência é o garoto não querer renovar o contrato, o staff dele. Não, peraí, eu tenho uma possibilidade de fazer um contrato com os sauditas que eu vou ganhar o maior salário do esporte. Qualquer coisa que o Real Madrid me ofereça não vai ser maior do que isso. Não vai ser, nenhum clube europeu vai oferecer mais do que isso. Porque são valores que não fazem sentido, né? Porque é uma bolha, é o uso do esporte, é o uso do futebol com fins de mudança de imagem no país. É uma questão geopolítica até. Como é o caso dele. Mas agora eu quero saber o que você achou disso tudo. Achou a atitude do Vini? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.